Olá, bem-vindos a mais um Se Convida. Aliás, o primeiro Se Convida de 2025. Aproveitar para desejar a vocês todos um feliz ano novo. Seja um ano principalmente de muita paz e muito amor, que eu acho que isso é imprescindível a qualquer pessoa. A gente está começando esse ano de uma maneira muito, muito especial, porque a gente está começando o ano recebendo a nossa apoiadora, Aline Pires, que representa a marca Sou Negro é Mulher Preta, e estamos gravando na livraria Casa da Árvore. Então, não preciso dizer mais nada. Acho que, dito isso, vou apresentar a Aline e começar essa conversa, porque o Se Convida é para isso, para a gente conversar, conhecer pessoas, se divertir, se emocionar. Espero que vocês curtam mais esse encontro com a gente. Bom, a Aline é engenheira de alimentos, formada pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, com mestrado na UFV e doutorado na Unicamp, em São Paulo, ambos na área de biotecnologia. Atualmente é servidora pública, atuando como pesquisadora, e há quase 4 anos é diretora criativa das marcas Mulher Preta e Sou Negão, uma empresa de moda e acessórios cuja missão é valorizar a identidade e o orgulho de ser negro, honrar nossa ancestralidade e oferecer produtos de qualidade que utilizem a arte como forma de comunicação. Dentre as principais atividades como diretora criativa estão incluídas. Não vou contar agora, não. A gente vai contar ao longo da conversa. Vou parar essa biografia por aqui, porque ao longo da conversa a gente vai chegar nesses detalhes que estão aqui no finalzinho da biografia. Eu acho que vai ser mais interessante saber isso no papo. Por mim, né? Pela própria Aline. Olha, muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui, Aline. Você sabe Obrigada. o quanto nós tentamos. Quanto foi difícil, né? Eu que agradeço verdade. o convite. Eu tive muita resistência, né, a esse papo acontecer, mas você e a Carol me convenceram e conseguiram. Uma alegria começar o ano, né? O ano de 2025 com você, que é a nossa parceira, já há mais de um ano, né, que a gente tem essa parceria. Sim. E falar um pouco também da loja, que a gente está lançando uma nova coleção, então está num momento bem legal, assim, para as pessoas conhecerem um pouco melhor a história. A gente vai fazendo os movimentos, mas eu acho que tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Verdade. Né? Eu acho que o nosso tempo de encontro para o Se Convida é esse, que está acontecendo agora. Com certeza. Né? Às vezes a gente fica ansioso, querendo acelerar, fazer logo, mas eu acho que ter respeitado esse tempo e diante de tudo que te atravessou para que você não pudesse estar aqui, era importante, de fato, né? Exatamente. Que a gente respeitasse esse tempo e estivesse aqui agora, aproveitando. Vamos lá. A gente vai falar, né, da Sou Negão e Mulher Preta, mas antes eu queria entender como que foi esse seu caminho, né? Você tem uma formação que não está associada à moda, não está associada à arte, que é o que você trabalha na sua marca. Então, eu queria que você falasse um pouco da Aline, engenheira, doutora, pesquisadora, contasse um pouco para a gente dessa... Que vai, na verdade, no sentido oposto, né? Engenheiro é mais cartesiano, né? Nem sempre, né? Mas eu flerto com a arte desde pequena, assim. Uhum. Eu fiz balé durante a minha infância, início da adolescência, né? Fiz balé durante 8 anos da minha vida. E aí eu tive contato com a arte, com a dança. E, assim, há pouco tempo atrás que eu fui vincular essa minha relação com a arte e ver que ela vem de mais tempo, né? Coincidentemente, assim, o meu direcionamento para a área, né, científica, que cortou um pouco essa minha relação com a arte, assim, porque eu parei de fazer balé para começar o 2º grau e me dedicar mais, né, aos estudos, porque eu sabia que eu não tinha, né, na época tinha a questão da estrutura física para ser bailarina e tudo mais, e eu sabia que eu não ia ser profissional como bailarina. E aí eu comecei a me dedicar para os estudos para seguir, né, na minha área acadêmica. E escolhi engenharia de alimentos. Você saiu do balé? Eu saí do balé, isso. Aí eu saí do balé para fazer o ensino médio. Como eu gostava muito, assim, era uma coisa que tomava quase que meu dia todo de dedicação, eu cortei realmente, assim, cortei totalmente, porque senão eu ia cair em tentação e voltar de novo. Então eu cortei literalmente, parei de fazer as aulas e fui me dedicar aos estudos só. E aí fiz a graduação em Viçosa, né, o mestrado lá. Escolhi engenharia de alimentos porque era, na época, a profissão que tinha
a prova aberta era das matérias que eu tinha mais facilidade, que era Química e Matemática, que era a que eu mais gostava. E foi um curso que depois eu me descobri, assim, indo para essa área de biotecnologia e tudo. Como que, assim, só para esclarecer, porque às vezes a pessoa que está assistindo não está familiarizada com esse termo biotecnologia. De biotecnologia, sim. Especialmente ligada a alimentos, sim, né? Sim, essa área. Você pode falar um pouquinho? Posso, claro, assim. No meu mestrado, eu trabalhei na área de biotecnologia mais voltada para tratamento de resíduo, que é tratamento do efluente da indústria de alimentos, né? Então, eu trabalhava usando os micro-organismos para degradar a matéria orgânica do resíduo da indústria de alimentos e poder descartar esse efluente nos rios, né, no caso. Então, eu trabalhava nesse tratamento de efluente. Já no doutorado, meu doutorado foi em engenharia química, mas também na área de biotecnologia. E aí eu trabalhei com a produção de um polímero que, hoje em dia, ele é muito conhecido, principalmente pela questão cosmética, que é o ácido hialurônico, que muita gente usa para fazer preenchimento, né? Ele é usado também para... Se popularizou muito, muito. Nessa área de... É uma substância que é muito usada, né, para preenchimento. Agora tá tão popular que tá em vários cremes. Sim, em shampoo, em condicionador. Eles usam também muito para tratamento de doença articular, né, para joelho, para aplicação, para preencher. E aí eu trabalhei na produção dessa substância por micro-organismo. Porque normalmente essa substância era produzida extraindo da crista de galo. E aí, com a questão ambiental, né, e a questão de evitar produtos de origem animal, aí começou a desenvolver a produção dele usando bactéria, no caso, que foi o que eu trabalhei. Então, eu trabalhei produzindo essa substância por fermentação, que a gente chama, de uma forma mais ambientalmente, né, aceitável. E aí a gente purificava a substância e o laboratório que eu trabalhava, eles trabalhavam com a parte de encapsulamento de substâncias, então eles usavam esse polímero que eu produzia para fazer outras questões, mais para a parte cosmética lá, era direcionado. É interessante a gente estar falando desse assunto, né? Me lembrei que essa semana eu ouvi uma reportagem ligada a essa questão do meio ambiente, lembrei disso em função dos alimentos, que saiu uma reportagem falando que o Rio de Janeiro só consegue atualmente reciclar 5% do lixo reciclável produzido pela sua população. É muito pouco, né? É pouquíssimo, ou seja, a gente está descartando resíduo reciclável junto de resíduo orgânico, né? Sim. Junto dos resíduos dos alimentos, apesar da cidade já ter um atendimento enorme de coleta seletiva, né? Seletiva nos bairros, né? Sim. O quanto é importante a gente pensar, se falou de resíduo alimentar, eu lembrei disso, o quanto é importante a gente se preocupar com os resíduos, né? Que apesar de todo o investimento dessa coleta, acho que falta um investimento de comunicação e de entendimento da população da necessidade, da importância da gente separar, pensar, né, nos resíduos, no lixo que a gente produz e o caminho desse lixo, né, o caminho dessas sobras de alimentos, o caminho do que o nosso consumo, né, tanto para nos alimentar quanto para nos vestir, inclusive. Exatamente, descarte de roupa, né? Sim, o que isso pode estar produzindo contra a gente mesmo, né? Sim, e numa escala assim, gigantesca, né? E pensar isso especialmente esse mês, que é um mês de muita chuva, sim, em geral, né? Isso, o lixo traz transtornos, né? É verdade. Tem um impacto muito grande, né? Com certeza. Como que isso, em certa medida, nessa sua formação, te ajuda nessa outra área que você tem, né? Porque se a gente pensar, na minha cabeça não é muito separado, mas talvez na cabeça da maioria das pessoas sejam coisas muito distanciadas, né? Como que uma área comunica com a outra, né? Sim, eu acho que tem muito da questão organizacional, assim, que eu para estruturar mesmo realmente, pensar estruturalmente a empresa, e muito também a parte de pesquisa, porque como eu sou pesquisadora, normalmente eu pesquiso na minha área, mas outros assuntos, e isso me ajuda muito a pesquisar também as questões da empresa, né? Então, quando a gente criou a empresa, a gente não queria ser uma empresa só que oferecesse produto, a gente queria um algo mais, assim, também. E esse algo mais seria fornecer conteúdo, buscar mesmo essa missão que você leu aí, de valorizar mesmo. Quando você criou a empresa, você já estava no Rio? Como é que você veio parar no Rio de Janeiro? Já estava aqui no Rio. Foi
a engenharia ou foi sou nível No mulher início, preta? não, foi a engenharia. Eu vim pela engenharia, porque eu fiz o doutorado em Campinas, né? E aí, quando eu terminei o meu doutorado, eu ainda trabalhei num projeto lá. E aí, depois, o meu irmão já morava aqui no Rio e estava querendo ter filho, e a minha mãe morava comigo lá, então ele estava precisando de ter uma rede de apoio por aqui. E o meu namorado, né, na época, que agora é marido, ele já morava aqui também no Rio. E aí eu vim participar de um programa de pós-doutorado na UFRJ. Então eu vim ainda trabalhar com pesquisa, aí depois de uns 3 ou 4 anos que eu passei no concurso e comecei a trabalhar como pesquisadora, e a empresa veio só depois, durante a pandemia. Durante a pandemia que a gente gestou a Você falou do empresa. César, né? O César está aqui assistindo a nossa gravação, é parceiro da vida e também da marca com a Aline. Não, mas você mencionou, Aline, que não foi a marca que te trouxe para o Pro Rio, Rio, né? é. Mas onde brotou os empreendedores, né? Sim. De onde vem essa ideia, né? Não, agora vou para moda, vou abrir uma marca. Quando que isso surgiu? Surgiu na pandemia, mas a partir exatamente do quê? Foi alguma motivação externa? Foi interna? Como é que foi isso? Começou com o Carlos César, começou com ele, e aí a gente junto chegou no conceito que a gente queria para a empresa. Ele tinha um amigo do trabalho, né? Que eles brincavam entre eles, assim, eu sou 100% negão. Aí ele brincava, nada, você é meio fresco, não sei o quê. E aí ele foi e fez uma camiseta escrito 100% negão. E começou a circular pelo bairro lá, né? Por Botafogo, que é onde a gente mora. E percebeu que as pessoas olhavam, assim, pra camiseta. E aí, um pouco depois, meses depois, a gente viajou pra Bahia para comemorar os 50 anos dele. E aí ele fez uma outra camiseta, só inverteu, uma era branca com escrito preto, ele fez uma preta com escrito branco. E aí a gente foi pra Morro de São Paulo, e chegou lá, a interação era maior ainda, né, na Bahia. Porque aí ia falar, eu também sou. E as pessoas começaram a abordar, a gente percebeu que tinha que chamava a atenção das pessoas, né? E aí ele falou, Aline, vamos ver para registrar essa marca, né? Pra gente guardar, que a princípio era um pensamento da gente de mais para frente, depois que ele se aposentasse, pra gente ter uma outra função mais para frente, não imediatamente, né? E aí eu falei, vamos ver se já tem, se já existe, e vamos registrar. Ele falou, então vamos ver um correspondente feminino, né, para o 100% negão. E aí ele falou, mulher preta. Eu falei, mas já deve existir, né, gente? Mulher preta com certeza já tem registrado. E aí quando eu voltei, eu fiz a busca, procurei para ver, e não tinha. A sobrinha dele, na época, era estudante de designer, hoje ela já é formada. Ela desenvolveu as logos pra gente e a gente registrou, mas a princípio a gente não ia usar ainda e a gente nem sabia para que ia usar. Eu vou fazer um recorte, né, que talvez seja bem interessante. A gente está começando o ano, né, trazendo uma empreendedora. E como que foi esse processo de registro? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia, têm uma marca na cabeça, nem querem, né, como você, naquele momento fazer alguma coisa com aquela marca, mas querem guardar para um futuro, para um projeto que elas têm em mente, mas não podem executar naquele momento. Como é que foi essa relação da marca no INPI? Isso, no INPI. E aí eu fiz a busca no próprio site do INPI. Você fez tudo pela internet? Pela internet, tudo pela internet. É super prático, assim. E eu fiz a busca para ver se já existia, vi que não existia. E aí o processo é todo pelo site, né? Você paga uma GRU correspondente e preenche um formulário, e aí tem todo o processo, né? Ele fica um período em sigilo, depois eles publicam para ver se alguém já tem registrado, e aí entra com oposição, se alguém já tiver. E depois ele é analisado. Você precisa especificar para qual tipo de negócio que você vai usar aquela marca? Sim, porque a busca deles é feita por área, né? Então, assim, no nosso caso, a gente colocou para vestuário, acessórios, né? É mais direcionado, assim. E aí eles avaliam se naquele setor já existe alguma coisa parecida para não confundir o consumidor. Então, você tem que escolher mais ou menos já a área. E aí demora o prazo, né, para o exame, e quando é concedido, a gente tem o direito por 10 anos, renovável por mais, aí você vai renovando. E o valor, né, assim, em termos de valor, é muito alto? É uma taxa muito alta? Não, é uma taxa razoável, assim, é uma taxa... Hoje eu não sei te dizer atualmente qual o valor que está, mas é uma taxa que super acessível, assim.
É interessante, porque E nome é engraçado, né? Você está falando, para mim, né, que sou autora, acredito que para muitos autores, uma das coisas mais difíceis é o nome. Ah, tem uma história na cabeça, né? Tem uma ideia, mas que nome, né, que sim, eu vou dar para isso? É claro que também tem momentos que a gente está produzindo, pensando numa história e o nome vem muito rápido, né? E vocês, assim, o nome surgiu antes de qualquer coisa, né? exatamente. Veio primeiro o nome, É. sem saber para que a gente ia utilizar aquilo, né? Aí depois que a gente registrou, a gente começou a pensar como que a gente ia usar essas marcas, né, que a gente tinha registrado. E aí veio a ideia, como a gente queria falar sobre essa questão de valorizar a cultura negra, né, de honrar a ancestralidade, veio o meu resgate com a arte, né? Que eu acho a arte um caminho mais leve, mais fácil de acessar as pessoas para um assunto que é duro, né? Um assunto Sim. que é tão pesado, né, pra Sim. gente. Então, a gente falou, vamos convidar artistas negros, né? A princípio, a gente tinha pensado em artistas negros que já estavam no mercado, mas aí a gente conversou com uma ilustradora e ela falou com a gente, falou, olha, eu tô com uma demanda muito alta e eu acho que pro projeto de vocês seria legal vocês pegarem pessoas que ainda não têm tanto reconhecimento, tanta visibilidade no mercado, né, dar oportunidade para artistas que ainda estão surgindo. E aí ela se disponibilizou a colocar, na época, acho que foi no Twitter dela, ela publicou tipo uma inscrição assim, para as pessoas mandarem o contato. E aí a gente começou a fazer uma seleção, né, uma curadoria, e selecionamos 4 artistas para desenvolver as estampas. E no começo foram só camisetas que vocês começaram? Então, não, a gente no início, a gente tinha pensado nas camisetas, mas o Carlos César sempre gostou muito de taça. Ele adora. Nossa, a grande questão quando a gente mudou de apartamento uma vez era como será a cristaleira para guardar as minhas taças. O César é mineiro também? Também, ele é de Viçosa. Bem mineiro, né? Tem que ter uma cristaleira, né? E aí ele sempre gostou muito de taça e a gente pensou nas taças, né? Até por isso a gente falou, vai ser moda e acessórios, e aí a gente começou com camiseta, com taça, a gente fez chinelos também, e na época a gente fez capinha de celular, que depois a gente acabou descontinuando essa linha, porque muda muito rápido, né? Modelo e tudo. Mas Quanto tempo demorou do aceite da marca, né, de vocês conseguirem o registro, até vocês decidirem e contratarem esses 4 ilustradores para fazer? Até a gente, assim, entre a gente registrar e pensar como seria, foram 6 meses. E aí depois, até chegar no produto, na coleção, foi quase 1 ano, né? Vocês fizeram isso de forma independente? Vocês procuraram um Sebrae, algum organismo, assim? Não, a gente foi fazendo... Porque como o Carlos César é formado em administração, né? Ele já tinha mais ou menos uma forma de estruturar ali. E aí a gente meio que dividiu. Ele foi olhando essa parte burocrática da empresa e eu fiquei mais responsável por essa questão de... um plano de negócio autônomo. Exatamente. Tiveram uma consultoria, uma assistência para fazer. A gente foi desenvolvendo, bateu um pouco de cabeça também, né? Que o início nunca é fácil. E aí a gente foi tentando chegar nesse formato que a gente queria, né? A gente foi por isso, assim, procurando lugares que a gente poderia estampar arte, né? Então, por isso que a gente foi para camiseta, as taças a gente também sabia que, né? Aí a gente fez caneca, porque caneca também é uma área boa para... Você trouxe alguma coisa? Para impressão? Ai, não trouxe nada hoje. Mas a gente vai botar... Ó, Carol. A gente sempre solicitando Carol para as nossas intervenções. Carol nos salva. Qualquer dia eu vou convencer Carol de sentar aqui. Eu acho que precisa. Vamos lá. Todo mundo curioso. Quem é essa Carol? Quem é essa Carol? Tô vendo que ela foge igual a mim, ó. A gente coloca as imagens, o link do site, para que vocês possam acessar os produtos, porque... eu acho que eu já vou antecipar, eu não quero entrar logo nesse assunto, mas já vou falar da nova coleção, porque eu estou muito ansiosa para você contar esse processo, que eu achei muito interessante. A gente já conversou nos bastidores bastante sobre isso, mas eu queria que você contasse para todo mundo agora, né? Como que foi esse processo dessa nova coleção? Qual é o nome dessa nova coleção? O que inspirou vocês para essa construção da coleção nova? Então, a gente começou com uma coleção de lançamento
que as estampas eram mais em função das logos nossas, né? Então a gente colocou algumas fotografias com a logo inserida. E aí, para a segunda coleção, a gente fez uma coleção baseada em provérbios africanos. Então a gente selecionou, acho que 13 ou 14 provérbios, apresentou para os ilustradores, né? Para os 4 que trabalhavam com a gente na época. E aí eles escolheram, cada um escolheu 2 e a gente fez a segunda coleção. Aí, para a terceira coleção, a gente queria fazer uma atualização da marca, assim, que fosse um formato que conversasse mais com o público da gente e que tivesse um acesso mais imediato, assim. Então, a gente fez uma atualização, né, da identidade visual, que ainda está em processo de transição, assim, no site e no Instagram. E aí a gente sentou com uma das nossas ilustradoras, que ela também é designer publicitária, a Decarine, o arroba dela é Decarine, para a gente estruturar como a gente faria essa nova identidade visual das marcas, né? E aí ela partiu do próprio nome, né, do Sou Negão, que o 100% Negão depois se transformou em Sou Negão. E aí ela partiu do Soul, né, do Sou Negão. E aí foi para a questão do movimento do soul, né, da época da década de 70, forte nos Estados Unidos, de resistência, né? Minha camiseta já demonstra. Então, essa parte mais orgânica, das fontes mais orgânicas, com movimento, né? Esse R aqui, que é quase um dançando, assim, do funk, né? Então, as letras são mais orgânicas. E a gente queria uma coisa que trouxesse a simbologia africana, né? Conversasse um pouco com isso que é a nossa base. Então, eu já tinha visto os adinkras desde o início da primeira coleção e estava flertando com eles e eu achei que era o momento certo de utilizar os adinkras, que são símbolos africanos, né, que transmitem filosofia. Como esse aqui, por exemplo. E olha, o Aya. Ela tem o Aya tatuado, pois é. Tem Sankofa. Tem também, Sankofa. Sankofa eu personalizei, né? Sim. Então, eu fiz o meu próprio Sankofa aqui, né? Mas é Sankofa também. E eu sempre fui encantada com os adinkras. Então a gente misturou um pouco isso. Então a nova coleção, ela tem essa cara, né, desse movimento das letras orgânicas, mas com os adinkras, com o símbolo dos adinkras, as taças, né? A ideia é fazer uma coleção maior. Então, assim, a gente lançou essa primeira agora com 2 adinkras, né, que um é o Sankofa, que é um dos mais conhecidos, né, dos adinkras, e o outro é o Awa-aba, que é baseada numa semente, que é uma semente de uma árvore que é muito resistente à água, né, à seca, na verdade, e aí ele é símbolo de resistência, de perseverança. Então a gente começou a coleção com esses 2 símbolos, e a ideia é que no próximo lote sejam outros 2 novos adinkras, para a gente fazer uma coleção de, no mínimo, 8 para colecionadores. Olha o que eles fazem com a gente, né? Apaixonado. O que vai fazer uma pessoa que tem uma tatuou, né? Poder comprar uma cristaleira para minha casa. Para sua coleção, exatamente. Não, né? 2 que eu tô falando. Ainda tem um aqui nas costas, um pedacinho de um aqui nas costas, enfim. Mas, E aí, e para a coleção de camiseta, a gente também partiu dessas 2 coisas e também usou algumas frases, né, alguns provérbios africanos também, que a gente viu que provérbio africano as pessoas se identificam, né? Muito, Então a gente usou essa estética para fazer a nova coleção. E tem os pareôs também, né? O pareô. E tem a novidade das croppeds também agora, sim, né? Sim, Você me presenteou com uma cropped e eu achei super gostoso, assim, confortável, sim, né? Para quem gosta, a gente que vive no calor do Rio de Janeiro. Exatamente. É super gostoso, porque ela é curtinha, né? Essa nova coleção a gente tem essa novidade, assim, tem a cropped e tem as regatas também, para masculinas, né? Além daquela laranjinha. Eu vou deixar você falar, daqui a pouco eu vou virar garota propaganda aqui da Aline. E tem os pareôs, né, as cangas, que também são, uma é só baseada em adinkras, que eram esses tecidos com uma combinação de símbolos, e a outra, que é a canga preta, ela junta essas 2 coisas também, tem a estética da letra com alguns adinkras misturados. Eu achei lindíssima essa ideia da canga, né, porque
o adinkra é muito usado nessa pintura dos tecidos. Tecido, né? Começou Tem toda assim, uma né? cultura, né, por trás dessa simbologia que dialoga diretamente com o tecido, Sim. com os panos, né, com esse fazer artesanal da simbologia através dessa cultura, né? Sim. E você traz, né, no tecido, não sei se ele foi pensado para parecer pintado à mão, embora mesmo que não seja, né? Sim. A ideia que me deu quando eu vi a primeira vez foi exatamente essa ideia do tecido, né? Sim. Tá leve, tá bonito, assim, de ver e dá essa sensação de proximidade com o que era, com o que né? é o original da cultura, Sim. né? Isso ficou muito bonito, assim. Ai, que bom. Fico feliz que tenha passado essa mensagem, porque é o que a gente pensou inicialmente mesmo. Mim, né? A ideia era essa mesmo, assim, de remeter, né, aos tecidos com essa combinação de símbolos, né? Porque como a outra estampa que a gente tinha é uma estampa mais colorida, mais verão, assim, e mais para os tons terrosos, que também é a paleta dessa nova identidade, assim. Então a ideia foi ter essas duas opções para tanto quem gosta de cores mais vibrantes e quem gosta mais dos tons terrosos. É muito interessante todo esse processo que vocês fazem de pesquisa, de pensamento sobre a marca, né? E não só, assim, eu vejo, não só por ser uma pessoa que você apoia, Sim. eu estou muito ligada a vocês, mas eu vejo nas redes sociais de vocês o quanto vocês fomentam a cultura afro-brasileira. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como é que, se você tem quem ajude vocês, como é que vocês fazem esse processo? Sim. Como que isso também é pensado, né? Porque cada vez mais as pessoas não estão comprando só os produtos, né? Sim. Elas estão comprando uma experiência associada àquele produto, um produto que entregue alguma coisa que cria uma conexão, que seja simbólico, seja importante. Sim. Para ela ou para quem ela vai presentear. Isso veio desde o início, assim, quando a gente pensou como que a gente ia usar aquelas marcas, né? A gente registrou e falou, como que a gente vai usar isso? Aí veio a questão da arte e veio isso, de trabalhar um pouco o conteúdo para reforçar, né, a importância de falar de autoestima, de honrar a ancestralidade, de valorizar a arte e o quanto isso é importante para reforçar a autoestima dos negros, né, que isso sempre foi muito atacada, assim, sempre, e muito invisibilizado, né? Tanto, mesmo a questão dos adinkras, quando eu fui conversar para falar sobre essa nova coleção, mesmo os ilustradores, né, os artistas que trabalhavam, alguns não conheciam. A sobrinha mesmo do Carlos César, que desenvolveu as nossas logos, hoje ela já está formada, ela que desenvolveu a estampa do pareô e fez uma das canecas. E ela começou a pesquisar mais os adinkras, porque é uma arte muito invisibilizada, assim, né? Que pouca gente conhece e que é muito difundida, que as pessoas veem, mas não associam a essa simbologia, né? A gente vê muito em arquitetura hoje em dia, né? Até porque eu acho que nas escolas de arte também, as referências são sempre europeias, sempre as né? mesmas, né? Elas não mudaram, não mudaram o exagero. Evoluíram um pouco o currículo de arte, né? De uma maneira geral, né? Estou generalizando, não me levem a mal, assim, não estou dizendo que não tem, estou dizendo quanto ainda é precário o ponto de vista, o ponto de partida do que desenvolve o nosso olhar para a arte. Exatamente. Né? Então, se a gente não busca outras referências, a gente não vai fornecendo outros elementos, tira o foco dessa educação eurocentrada e começa a desviar para o que nos forma mesmo enquanto pessoas negras, né? A gente nos identifica, né? Exatamente, a gente não tem acesso, né? Sim. Por isso eu acho tão importante esse movimento que já vem há décadas se fortalecendo do empreendimento negro pelo negro, né? Sim, essa afirmação de uma cultura que nos foi retirada, né? E que a gente está num esforço constante de resgatar. Nessa busca, né? E aí agora, né? Que é o que você faz, exatamente. Né? E aí quando a gente pensou, a gente falou, a gente precisa trabalhar mais esse conteúdo. E o Carlos César tem uma prima que é jornalista. Então eu conversei com ela, falei, você topa entrar nessa com a gente, assim, de desenvolver os conteúdos. Então, ela ajuda a gente. Eu faço reunião mensal com ela. Ontem até fiz uma reunião com ela para programação do mês de janeiro e de fevereiro. E aí a gente desenvolve a programação dos posts
E ela faz os textos, né? E a gente tem um designer que ajuda a gente com a questão visual e tudo para o Instagram. Mas a gente acha muito importante isso, não só fornecer o produto, mas explicar, né? Igual a coleção, explicar o porquê de cada estampa, foi baseada em quê, né? Como que eles se inspiraram. A gente já deu aqui várias dicas indiretas, né, sobre negócios, mas pensando assim, numa pergunta mais direta, mais prática. Hoje, quantas pessoas trabalham, né? Como é que vocês se dividem nesse processo de trabalho? Se continua sendo você e César, basicamente, tudo o restante são prestadores de serviços. Como é que é hoje a sua organização? E como que você impulsiona as suas vendas, né? Eu sei que você circula bastante em eventos, tem loja física já? Vocês estão pretendendo abrir uma loja física? É só loja virtual? Como é que é um pouco esse fazer de negócios, né, da marca? Sim. Então, a gente, basicamente, sou eu e ele, né, na parte mais organizacional, assim, porque a gente tem outros trabalhos, então a gente vai se dividindo, né, entre esses trabalhos. E a gente tem essa equipe que apoia, o designer, que ajuda a gente com a rede social, a Márcia, que ajuda, a jornalista, que ajuda com os textos, os ilustradores, né, que eles trabalham com a gente por projeto, e também eles recebem os royalties das vendas, né? Para valorizar mesmo assim, a arte deles também. E é isso, a gente contacta os fornecedores, né? E a gente tem a loja virtual somente até agora, exatamente por essa demanda que a gente, como tem outro trabalho também, a gente não consegue ficar só por conta da loja. Mas a gente, há 2 anos, tem participado, né, de feiras, do Festival Gastronomia Preta, que a gente, desde o início, é apoiador. E a gente vê que é diferente quando as pessoas veem o produto de perto, né, e têm acesso, né, ao produto mais próximo, ou mesmo conversar. A gente percebe como as pessoas têm curiosidade de entender, de saber como que foi desenvolvida. Agora, no último festival, a gente levou o livro de Adinkras, que baseou a coleção. Então, muita gente passava, perguntava se o livro estava à venda, e aí eu explicava, né, as pessoas se interessavam pelo assunto. Então a gente viu que isso faz muita diferença. Então, assim, a gente, agora que lançou a coleção, a gente vai tentar esse ano participar mais de feiras, né, por aqui no Rio, por enquanto, e futuramente, quem sabe, ter uma loja física. Vocês, né, nesse novo ano, com essa nova coleção, vocês estão abertos, por exemplo, a gente está na livraria Casa da Árvore, né, que além de livros maravilhosos, também vende alguns produtos de arte, né? Sim. A gente tem obra de arte aqui à nossa esquerda, aqui a gente tem uma bolsa artística também. Sim. E se uma pessoa que tem uma loja quiser vender o produto de vocês, por exemplo, você já tem canal aberto para isso? Tem uma parceria? Já acontece isso com alguém? Ou... Ainda não tem, mas estamos abertos a isso, assim, porque é um tipo de vinculação que nos interessa, porque é associado ao que a gente pensa, né? Igual aqui a questão da livraria, né? A questão de arte. Né, tem alguns ateliês que a gente já visitou, até querendo expor mesmo os nossos produtos. É uma boa porta de entrada, né, para o nosso produto. Mas a gente ainda não tem, mas é um caminho, e eu acho que é um caminho super interessante, assim, né? Verdade. Você falou das lojas, e eu pensei também em museu, né? Sim, verdade. Que todo museu tem uma lojinha, né? E a gente tem o Mucabe, né? Que é um lugar super importante aqui no Rio de Janeiro, que agora, com a direção da Sinara Rubin, então, tá bombando de evento, e tem umas lojinhas. Tem o Instituto Pretos Novos também, né? Que tem uma série de locais voltados para a cultura negra, que tem espaços, né, de venda também. Mas como a gente está falando de venda, eu esqueci de te perguntar, e é importante para quem está assistindo, se o site de vocês só atende o Rio de Janeiro ou se entrega para todo o Brasil? Não, a gente entrega para todo o Brasil. É só fazer o pedido pelo site. Tem gente também que faz pedido pelo WhatsApp, lá na nossa rede social tem o contato do WhatsApp no site também. E a gente entrega para o Brasil inteiro. E outra coisa que eu pensei, lembrei aqui do Chico Rei, né, que é uma marca muito conhecida de camiseta. Eles abriram uma espécie de plataforma para que os artistas
fizessem as suas artes e a Chico Rei colocasse essas estampas, né? Que que bacana! Alguns artistas, e fiquei pensando como que é essa sua interação com os artistas. Você trabalha sempre com os mesmos artistas? Você tem um canal aberto, por exemplo, um artista negro, ilustrador, achou interessante sua marca estar assistindo aqui. Você tem um canal aberto para esse tipo de... Tem um rodízio, de interação, né? De interação, sim. Tem um rodízio desses artistas, até assim, por enquanto é fixo. Sim, a primeira coleção a gente ainda nem fez com os ilustradores. Na segunda coleção que a gente, como foi só baseada nas logos, aí a gente não tinha os ilustradores. A segunda coleção a gente começou com esses 4. Essa terceira tem 2 desses 4 que participaram e tem mais uma terceira que a gente convidou. Então a gente está procurando fazer essa reciclagem, né, ou convidar alguns artistas que a gente identifica, né, a arte com que a gente quer passar. Então, assim, quem tiver interesse, né, gostar da missão da loja, pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp ou pela rede social mesmo. E a ideia é isso, é ir circulando até para divulgar mais, né, outros artistas também. Sim, é importante, né? É muito importante. E quais são os planos para o futuro? A pessoa que ama o spoiler. Me controlar. Buscando sempre um spoiler. Eu tento terminar, não sendo fofoqueira, mas a natureza me condena. Eu quero sempre uma fofoqueira. Não tem como, né? Não tem como perguntar o que vocês estão... Porque vocês ficam preparando essas coisas pra gente, deixando a gente enlouquecida. Pois E a gente mais enlouquecida que vocês fica Ai, mais meu Deus. Mais. E a gente vai levantando o sarrafo, né? Aí vai ficando assim, mas vamos lá. Então, um dos spoilers eu já disse, né? Que a coleção de taça, a gente lançou os 2 primeiros adinkras e vem mais adinkras por aí, né? Com esse mesmo formato. E a gente já está pensando em outras estampas, tanto para alimentar essa coleção, e já está pensando a próxima coleção também, para ir alimentando sempre a loja com novidades, né? Então, aguardem por aí, acessem nosso site, porque tem para conhecer as estampas e em cada camiseta tem embaixo a história da estampa, né? O artista que desenvolveu, para reforçar mesmo, assim, essa questão e embasar, né? A preocupação nossa sempre foi essa, assim, embasar os produtos, para não ser só um produto, mas comunicar, né? Uma mensagem, cada produto comunicar uma mensagem. Vocês estão arrasando nisso, assim, Se Convida tem o privilégio de poder presentear os seus convidados com os presentes que vocês mandam para a gente, a maneira como vocês entregam, a embalagem, o cartão que vem dentro, tem todo um cuidado e um carinho para além do produto que vocês estão entregando com qualidade, com respeito, com pensamento. Isso é outra questão, assim, outra questão que eu... o carinho já quando recebe o presente antes mesmo que bom. Isso é muito importante. A gente fica feliz que essa mensagem chega, né? Porque isso é outra preocupação que a gente teve logo no início, assim, porque a gente tem escassez, né, de produtos que sejam de qualidade para esse público. Então, foi uma das preocupações nossas, assim, do tecido da camiseta ser um tecido de qualidade. As nossas taças são taças de cristal, então elas, né, têm todo um cuidado especial e a gente manda bem embalado. A gente procura na embalagem, nos cartões de apresentação. Essa embalagem já deu várias diversões, né? Não é? No final dos programas de Se Convida. Que tira, né? Protegidinha e joga. E eu fico numa felicidade quando às vezes eu corro pro final para eu ver a carinha do convidado recebendo o presente. Eu acho engraçado nisso, né, que de certa maneira, quem acompanha e assiste o programa já meio que sabe que vai ter. Mas os convidados, acho que na hora ficam nervosos, preocupados. Vou fazer bagunça. Meio que esquecem e fica aquela coisa assim, muito divertida, né? Sim, mas essa preocupação a gente tem, assim, de como vai chegar, né? E isso que você falou é uma coisa muito recorrente, assim, a gente percebe que muitas pessoas compram para presentear, por ser um produto que tem essa mensagem que identifica, né, com a pessoa. Então, a gente tem essa preocupação com a embalagem, de ser bonito, de ser apresentável,
sempre tem um cartãozinho, né, de agradecimento com a arte dos artistas e também com a mensagem que a gente quer passar. Então a gente tem esse cuidado com o público. E aí eu tô aqui entrevistando a Aline pela primeira vez. Eu não mandei mensagem para a Aline para falar o que a gente vai qual dar o brinde que a gente vai dar hoje. Como é que é a pessoa? O que você acha que ela vai gostar? O que tem mais a cara dela? E olha só, o que eu vou fazer agora no final desse programa? Eu não tô de bobeira, não. Eu tenho sempre surpresa para todos os meus convidados. Oh, meu Deus, tá vendo? Eu tenho que enganar a apoiadora para poder fazer surpresa. Eu achando que me aqui, livrei. Ó, aqui, ó. Ai, gente. Achou que se convida o primeiro do ano ia ficar sem presente? Não pode, né? De jeito nenhum. E de outro apoiador, né? E hoje eu inverti. O presente vem da livraria Casa da Olha, que bacana. De parceiro para parceiro. Isso. Ai, que lindo. Ai, eu vi ali na porta essa frase. Falei, gente, que legal. Que lindo. Só o livro expulsa o algoritmo das pessoas. Adorei, adorei. Muito obrigada. Obrigada. Aline, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada por ter me convencido. Venci, tá vendo? Demorei, mas depois fiquei tranquila. Mas muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco mais da nossa empresa. Assim, eu tenho esse problema, assim, a gente já tentou algumas vezes, eu falo, eu preciso aparecer mais, vocês precisam aparecer mais. Sim. Mas a gente chega lá, Não, obrigada por vocês me convencerem, viu, Carol? Não, vocês são muito importantes aqui para essa construção que a gente fez do Se Convida. Vocês chegaram logo no início, sim, né, assim, de uma maneira muito inusitada. Vocês sabem, eu sempre falo aqui, repito, porque eu amo mesmo, sou grata e não canso de repetir. Então, eu queria muito esse momento, sabe, para poder apresentar vocês, mostrar como que é a construção, como que são os caminhos, como que é possível fazer as coisas de uma maneira afetuosa, com respeito ao consumidor, que eu acho que é tudo isso que vocês entregam, né? A gente sente afeto em cada movimento que vocês fazem, seja de apoio aqui ao programa, seja da participação de vocês nos eventos que vocês vão, seja na entrega dos produtos, enfim, a gente sente a gente fica feliz. Gostosa. Tem um pouquinho de mineiridade ali. Mas tem muito, e é muito bom. Ai, que bom. Obrigada, Simone. A gente fica feliz. Aí vamos chamar o César aqui para fazer, poxa, um abracinho. Até parece, né? Que ele é muito envergonhado, até parece. Pronto. Pra gente fazer o final aqui, ó. Com os dois. Feliz 2025, e Leandro, gente. chega aqui para representar. Olha, verdade. Pronto. Aqui, reunião dos parceiros. Se Convida e apoios numa imagem só. Muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido essa conversa e a gente se vê daqui a um mês de novo.